Olá, seja muito bem-vindo a mais uma exploração técnica das animações do nosso professor Raimundo Fernandes. A animação de hoje trata-se de equipamentos elétricos inverters 24 volts para caminhões e motorhomes. São aqueles kits de teto, de fácil instalação e de alto rendimento. É importante salientar que o link para que você baixe essa animação está na descrição desse vídeo. E outro ponto mais importante, ou muito importante, é que você deve explorar essa animação verificando todo o conteúdo técnico que ela disponibiliza. Eu gostaria de salientar que ela é muito completa, inclusive é praticamente um manual técnico sobre equipamentos de diferentes modelos e aplicações. Bom, sem mais delongas, vamos começar a explorar essa animação que traz tanto conteúdo técnico que você pode utilizar para formar novos profissionais, para passar informações para sua equipe ou até mesmo um material de apoio para que você tenha informações técnicas na escolha do melhor aparelho, de acordo com a necessidade do seu cliente. Nessa animação, trata-se de compressores inverter. E a tecnologia inverter nada mais é do que um compressor controlado por um dispositivo eletrônico que comanda a sua rotação de trabalho. Nesta primeira parte da animação, nós temos uma comparação entre dois modelos de compressor. Um compressor rotativo simples e um compressor rotativo duplo, o que a galera chama de dual inverter. É um compressor rotativo de duplo êmbolo e um compressor simples é apenas um êmbolo. Se você observar a animação, quando você abaixar, você baixar essa animação nos seus arquivos, você tem esse acesso que nós temos aqui. Você pode movimentar todas as telas e dentro das telas você pode aplicar comandos que vão te trazer essas informações. Se você observar junto comigo, do lado esquerdo da nossa tela, onde meu mouse está rodando, nós temos o compressor rotativo simples. Aqui embaixo você tem vários comandos e que te dão as informações. Aqui eu tenho um gráfico de torque em newtons metro e esse gráfico sobe e desce nesta linha verde, que você pode tanto parar quanto voltar esse gráfico à maneira que você desejar. Olha que bacana. Essa interatividade na animação é o que traz um conforto para que você explore informações técnicas e tenha um entendimento muito profundo. Do lado direito já tem o compressor rotativo dual, ou seja, dois êmbolos rotativos e você tem os mesmos comandos, tá? Na parte de baixo você tem aqui como esse compressor trabalha, qual é o movimento dele dentro do regime de trabalho. Então aqui do lado esquerdo, por ser um compressor rotativo simples, é um movimento meio quadrado. Do lado direito, que seria um dual inverter, você tem um movimento ali bem simétrico, um movimento bem suave. Então aqui você tem diversas informações que são importantes para que você aplique aí na sua informação técnica. O compressor rotativo simples, ele tem uma vibração e um ruído que são altos, e o torque dele é de difícil movimentação. O compressor rotativo duplo já tem uma baixa vibração e ruído e o torque dele é de alta eficiência, mesmo porque o torque dele é baixo. Aqui você tem um vídeo explicativo que eu vou colocar ele para rodar clicando para explorar junto com vocês aqui diversos pontos dessa animação. Você pode simplesmente clicar no meio e liberar o vídeo por completo e ele vai rodar suavemente na sua tela. Eu vou colocar ele aqui para ir rodando devagar para que a gente consiga entender. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Não, eu só consigo fazer esse trabalho aqui, mas já é o suficiente, olha só. Vamos devagarzinho, que eu quero colocar alguns pontos para vocês. Aqui você pode fazer isso, ó. Vou mostrar porque tem um áudio aqui nesse vídeo. Eu não vou conseguir retirar ele. Esse áudio vai estar aí disponível para vocês, olha só. Então vamos parar aqui para você entender a diferença. Lado esquerdo, um rotativo simples, lado direito, um dual, compressor dual inverter. Qual que é a diferença? Lado esquerdo você tem um êmbolo que trabalha succionando e comprimindo. Do lado direito você tem dois êmbolos. Quando são dois, você consegue dividir essa força e ocasionar menos vibração e menos ruído. Externamente a máquina é a mesma. O que muda é a parte interna. Aqui é uma brincadeira que eu costumo fazer com os meus alunos. É como se fosse o compressor de um pistão e aqui são dois pistões. Aqui seria um cabeçote, aqui dois cabeçotes. Então, quando você tem uma duplicidade no sistema de compressão, de deslocamento,
você divide essa força aplicada, isso se torna mais suave. Eu vou deixar aqui rodando com musiquinha e tudo, para vocês entenderem como que é esse videozinho muito bacana que faz parte da abertura dessa animação. Vamos lá, junto comigo. É legal você entender essa construção do compressor e você percebe pelos gráficos que acabaram de rodar que o compressor rotativo de forma simples, o convencional, o normal, ele tem um pico de subida no momento de arrancada de trabalho. O dual, já, que é o duplo, ele já tem uma subida suave e mantém uma constância na sua rotação. Isso que é bacana. Bacana, né? Essa abertura da animação já é incrível e por si só já traz aí diversas informações que são importantes para nós no nosso dia a dia. Vamos seguir daqui e nós temos um segundo quadro. E esse segundo quadro traz várias informações que eu quero que você atente para que você possa explorar todos os quadros dessa animação. É o segundo de 20 quadros, ok? Então nota que aqui você tem um sistema de ar-condicionado automotivo. Neste modelo você tem 3 modelos de válvulas de expansão ou 3 modelos de dispositivo de expansão. Tubo capilar, que é esse, o convencional, válvula de expansão termostática, que ela pode ser uma bloque ou uma capilar, como nós estamos vendo aqui, e uma válvula de expansão eletrônica. Observa que todo o equipamento é igual, o que muda é o dispositivo de expansão. Outro ponto muito interessante, este modelo aqui, Dual Inverter, ele trabalha com o R410A como fluido refrigerante. Isso é uma regra? Não, mas você vai notar que quando o fluido é o R410A, que trabalha numa pressão de trabalho um tanto maior, mais elevada, escolhe-se os compressores inverter rotativos. Você vai entender isso daqui a pouquinho na animação. Mas vamos lá, devagarinho, as informações que nós temos para serem exploradas. O dispositivo de expansão, que é o tubo capilar, uma válvula de expansão termostática, que pode ser a capilar ou a bloque, ou válvula de expansão eletrônica. Lembre-se que o inverter é eletronicamente controlado a sua rotação de trabalho. Perfeito? Então vamos entender isso daqui, pessoal. O que mais temos de informação? Vamos voltar para a capilar, que é a mais convencional. Nós temos diversos sensores de temperatura aqui na nossa caixa evaporadora. Esses sensores são quem dão a direção para que o dispositivo eletrônico entenda a necessidade de trabalho e controle a rotação desse compressor. Então vamos aqui, nós podemos clicar em todos os sensores. Olha só, vamos clicar nesse aqui e ele é o sensor de temperatura de saída, a temperatura do ar que está sendo insuflado, ou seja, temperatura que o ar sai no bocal. Esse próximo sensor aqui é a temperatura da serpentina ou do evaporador. Nota que aqui nós temos 2 informações já que o sistema eletrônico precisa entender. A temperatura que o ar está saindo, a temperatura que o evaporador está trabalhando. Temos mais um sensor aqui, ó, que é o sensor de temperatura de retorno, ou seja, o ar que está sendo injetado no evaporador para que possa ser tratado. E temos aqui um quarto sensor, que é o sensor de temperatura ambiente externa. Olha que interessante, veja que ele está conectado na caixa evaporadora.
Esse sensor de temperatura externa é a temperatura que o ar está entrando ali no ventilador. Se você clica em cima novamente, você fecha todas as informações técnicas. Ponto importante, tá, pessoal? Refrigeração se mede com sensores de contato. É importante, tá? Sensores de contato. O sensor tem que ter contato tanto com o ar quanto com os materiais onde você tem a intenção de ter leitura de temperatura. Os termômetros a laser não se aplicam para esse tipo de medição, perfeito? Então aqui você tem como desligar o equipamento, ele vai ficar paradinho. Você tem como explorar o corte desse equipamento também, ele vai ficar fechadinho, você vai ver ele tudo fechado ou abrir para que você veja ele internamente. Além disso, você tem aqui também o uso do alicate amperímetro. É importante entender onde você vai instalar o seu alicate amperímetro. Vamos ver como é que ele pede para você instalar ele aqui, ó. Olha que bacana. Lembrando que você está instalando ele fazendo a leitura da corrente que vem do inversor para o compressor. Então essa tensão aqui em amperes, né? Esse consumo em amperes pode variar de acordo aí com o regime de trabalho. Isso aqui é só um informativo nessas condições. Vamos lá, vamos fechar, desligamos o nosso alicate amperímetro e fechamos ele aqui, ó. Prontinho, está tudo resolvido. Vamos fechar o bichinho e vamos voltar aqui para a animação propriamente dita. Aqui ele pede uma bateria de 120 amperes como alimentação e um disjuntor aqui de 70 amperes. Observe que na posição de trabalho essa lâmina laranja é o lubrificante. Quando você aciona esse equipamento, esse lubrificante passa a circular junto com o fluido refrigerante e lubrificar todas as peças que são necessárias. Esse segundo quadro ele traz informações importantíssimas e você pode fazer alterações. Observa que no regime de trabalho as pressões iniciam se alterando. Vamos fazer aqui de novo, ó. Deixa eu desligar. Pronto, vai zerar aqui, ó, 1 PSI. Vamos ligar, eu quero que você observe essa variação de pressão e de temperatura também, que vai se alterar. Olha que bacana. Então vai subindo, subindo, até atingir um regime de trabalho aí de estabilidade térmica. Muito bacana. E você pode fazer alterações também, tá? Você pode clicar aqui e diminuir essa temperatura ou aumentá-la, ó. Pode baixar mais. Aqui também você pode modificar a pressão de trabalho dessa máquina para entender como que ela vai responder. Então nessa segundo quadro aqui, né, que é o primeiro que você pode fazer algumas alterações, lembrando, salientando que o uso do termômetro é termômetro de contato. R410A, um compressor rotativo, nesse caso duplo, né? O bom e velho dual inverter. Aqui ele também te pede para utilizar um alternador de no mínimo 70 amperes. Vamos para o terceiro quadro, que nós já temos uma mudança. Nós vamos utilizar o fluido refrigerante R134A, porém o compressor ele é um screw, um compressor rolante. Olha que bacana. Temos também as mesmas informações, tubo capilar, válvula de expansão termostática, válvula de expansão eletrônica. Temos vários sensores também que vão fazer o trabalho deles, ó. Sensor da temperatura de saída de ar, a temperatura do evaporador, a temperatura de retorno e a temperatura externa. Então você clicou em cima, você tirou aqui essas informações técnicas. Mesma coisa, evitar ou não utilizar, que é o ideal, termômetros a laser e sim termômetros de contato. Lembrando que quando você tem uma válvula de expansão termostática, você precisa de um filtro secador, que vai ter tripla função. Ele vai secar, filtrar e é um tanque de líquido para alimentar a nossa válvula de expansão. As temperaturas, indifere da sua válvula de expansão aplicada, elas devem trabalhar no mesmo range. Aqui também nós temos a opção de desligar o aparelho, parar ele quietinho, bonitinho, uma bateria de 120 amperes, enfim, tudo que você precisa. Um detalhe que eu não falei neste primeiro aqui, né, no caso segundo quadro, nós temos sensores de temperatura também no condensador. E é importante a presença desses sensores. Aqui, nada mais, nada menos do que 100% completo. E lembrando,
Quando você tem um equipamento inverter, você tem um controlador eletrônico que controla o trabalho do seu compressor. É importante entender isso. Vamos aqui para o quadro número 4, que nós também temos aqui um sistema dual, utilizando novamente o compressor rotativo. Olha que bacana, que legal. Qual que é a diferença esse quarto quadro, senhores? Esse equipamento é um equipamento quente e frio. E aqui tem algumas informações a mais que são importantíssimas, tá? Vamos colocar ele para trabalhar aqui, ó. Olha que legal. Já está trabalhando. E aqui nós temos uma válvula reversora. Vamos desligar aqui para mostrar para vocês, ó. Vamos fechar a bichinha e vamos abrir a válvula reversora. Essa válvula, ela inverte o sentido de trabalho do fluido refrigerante. Vamos colocar da seguinte maneira. O condensador passa a ser o evaporador e o evaporador passa a ser o condensador. Por isso, válvula reversora. Ela muda o sentido de trabalho do fluido refrigerante. E aqui nós temos algumas informações que fazem parte do nosso dia a dia de trabalho. Lembrando que esse modelo de equipamento não é tão aplicado na linha automotiva, e sim na linha residencial. Na linha automotiva, a parte de aquecimento normalmente é feita por condução de água na serpentina do ar quente, água do motor, que vai aquecer o ar que é deslocado em cima da serpentina, tá? São raros os equipamentos que utilizam essa válvula reversora na linha automotiva, porém é muito comum na linha residencial, comercial e industrial. Vamos aqui para algumas informações que você já sabe. Tubo capilar, uma válvula de expansão termostática ou uma eletrônica, e vamos ouvir o chiadinho da eletrônica também, olha só. Bacana, né? Então temos os 3 modelos aqui de válvula de expansão. Voltando para capilar. Aqui nós temos umas informações técnicas, ó, com relação à condutividade térmica de materiais, de metais, né? Não só metais, materiais. Isso levando em consideração uma temperatura de 27 graus, que ele compara prato, cobre, alumínio, tungstênio, ferro, vidro, tijolo, madeira, fibra de vidro, espuma de poliestileno, o próprio ar e espuma de poliuretano. Essas informações são importantíssimas. Lembrando que a prata, o ouro em primeiro lugar, são os melhores condutores elétricos que existem, né? E elétricos e térmicos também. Aqui temos o quente, que ele vai reverter. Ele reverte, né, o sentido de trabalho do fluido refrigerante. Você observa isso aqui na própria válvula reversora. Aqui no quente, o evaporador passa a ser o condensador e o condensador passa a ser o evaporador. Eu vou clicar em cima aqui só para você ter uma ideia. Observa a válvula reversora, como que muda. Bacana, né? Então aqui é muito legal. Você tem as mesmas informações, tem corte, tem ela aberto, tem o disjuntor, tem tudo que você precisa para explorar essa animação. Algo que eu achei bem interessante é que ele deixou aqui também explicadinho como que funcionam os comandos. Aqui ele está falando do comando do ar-condicionado no controle remoto. Você tem 16 quadros que estão explicando para você como utiliza o controle remoto do seu equipamento. Eu não vou explorar tudo, porque é bacana você baixar a animação e ir explorando e entendendo as informações que estão disponibilizadas para você, para nós no caso, né? Então aqui é a exploração do controle remoto da máquina. O próximo quadro, você tem a exploração aqui do próprio controle manual. Então aqui você liga, aqui você aumenta a ventilação, aqui você diminui a ventilação, aqui você aumenta a temperatura ou baixa a temperatura de trabalho, e cada quadrinho desse aqui, ó, são as informações, como você deve operar esse comando. Muito bacana, né? Olha que legal. Eu acho importante explorar gradativamente e com muita calma cada passo desses controladores. Próximo quadro, senhores, também você tem aqui o set point, como você faz o controle do set point desses controladores, desses comandos. E ele te explica passo a passo como você deve trabalhar. Ó, pressione a tecla de modo por 6 segundos para entrar no ajuste de modo de subtensão. Então aqui ele te mostra as teclas
onde você deve apertar e ir dando os comandos. Pressione velocidade do vento para cima, mais para aumentar o valor de proteção de baixa pressão. E aqui você vai explorando. E se você tiver em mãos um equipamento, qualquer equipamento desse, você pode ir aplicando essas informações na prática. Muito bacana, né? Vamos para o próximo quadro. Aqui é importante, que é uma informação técnica valiosíssima. São os códigos de erro. Então aqui ele vai te dar em número, apresentando no painel, cada código de erro. E0, por exemplo, é falha no sensor de temperatura ambiente. E1, falha no sensor de temperatura da serpentina evaporador. E aqui, subsequentemente, cada clique é uma informação. E não para só aqui, tá? Olha que legal. Se você puxa um próximo quadro, ele já te dá a falha operacional, a descrição, qual o sintoma e o que ocasionou essa falha. Então você tem aqui 9 quadrinhos com 9 erros que você pode entender o sintoma, a causa e a descrição. E aí você vai buscar a solução disso daí em cima das suas informações técnicas e resolver o problema da máquina do seu cliente. Tá vendo? Como que essas animações são didáticas e praticamente o manual operacional das máquinas. Por isso que é importante você explorar. Vamos mais um quadrinho aqui, ó. E aqui ele explica quais são as capacidades de carga térmica desses compressores em cada modo, cada regime de trabalho. Aqui, por exemplo, ele está explicando o modo econômico. O modo econômico é para que você, evidentemente, economize energia, né? Então, são 4 quadrinhos que vão te mostrar aqui exatamente como que você deve trabalhar. Aqui eu já estava... Vocês viram que eu estava explorando essas animações, né? Então, aqui ele explica detalhadamente em cada quadro como que funciona cada regime de trabalho desse aqui, ó, R1, R2, R3, aqui no set point 2 positivo, set point de 2 a regulagem do set point e aqui para baixo um set point de menos 2 em cima da regulagem, que você pode alterar tanto no modo eco quanto em todos os modos da máquina. Que você tem ele em corte, fechado. Você pode parar a animação, pode travar o compressor, fazer com que ele fique quietinho e você pode aqui também utilizar os gráficos, né, as réguas, para que você entenda aí cada momento de trabalho do seu compressor elétrico inverter. Legal? Vamos para o próximo quadro, que ele também aqui explica, ó. Aqui ele está explicando o modo eco, observa bem. Aqui ele já coloca aqui, ó, o modo standard e max, ou seja, o modo standard e máximo de refrigeração. Aqui você já tem mais uma escala de capacidade desse compressor. É só você ir clicando aqui, ó, viu que eu estava explorando aqui, ó, tá tudo bagunçado minha animação, percebe? Você vai clicando e explorando as informações. 12º quadro, ele te traz aqui a capacidade em BTU relacionado aos 2 anteriores quadros que acabei de te mostrar. Olha que legal. No modo eco, por exemplo, olha só. Aqui ele vai te entregar uma capacidade em BTU aí de 1.700 BTUs, um pouquinho para baixo. Quando você clica na segunda régua, ele já te entrega aí mais ou menos 1.800, quase 2.000 BTUs. Aqui ele já vai chegar perto de 3.400 BTUs. Isso no modo eco, que é para você economizar energia. Já no modo max, por exemplo, vamos jogar aqui, ó. Ele já vai te entregar aqui quase 5.000 BTUs, mais um pouquinho para frente aqui, ele te entrega quase 5.100, aqui ele já joga para pertinho de 6.000 e aqui ele já aproxima muito de 8.500 BTUs. Além disso, também te dá capacidade em watts, olha que bacana, de 0 a 3.000 watts. Então você tem tudo isso aqui para você explorar em cima da animação utilizando as réguas. Vamos aqui para esse quadro, ó. Ele traz aqui vários dados técnicos que são extremamente importantes e aqui ele está falando sobre o dual inverter. Aqui você tem ele, ó, BF13G 12 volts, BF12L 24 volts. Você tem a comparação na potência em BTU, potência em watts, qual é o modelo do compressor, qual que é o consumo desse equipamento, consumo de ventilação, o mínimo do alternador que você precisa, a bateria, qual é a ideal indicada de trabalho, e você tem as dimensões do produto também. Aqui você tem os mesmos dados técnicos, olha que legal,
que você pode explorar. Você tem o 12 volts e tem o 24 volts. Você vai explorar aqui cada modelo de equipamento, todos os dados técnicos que são importantes para que você escolha esse aparelho da maneira correta e a melhor aplicação para o seu cliente. Aqui ele também te traz informações técnicas, está relacionado a um compressor screw de 27 centímetros cúbicos e aqui tanto sua capacidade de refrigeração quanto a capacidade em quilowatts, de acordo com a rotação de trabalho desse compressor. Aqui ele já te traz um gráfico super interessante que eu recomendo que você observe e explore esse gráfico com muita calma. Ele te traz esse gráfico aqui, ó, em 3 idiomas, tá? O inglês, o espanhol e o português, né? A nossa língua nativa. Então você pode explorar ele aí em 3 idiomas da maneira que você quiser. E ele te coloca aqui um comparativo entre o inverter, o convencional, a evolução do compressor inverter e a evolução do compressor convencional. Então aqui, de acordo com a cor das linhas, é um modelo de compressor. O que nós buscamos hoje para eficiência energética? Nós buscamos aqui um equipamento que trabalhe sem ter grandes picos de consumo. Você acompanhando as linhas verdes aqui, você vai entender qual que é a evolução em tecnologia desses compressores, para que não altere demais o consumo energético. Aqui a mesma coisa, só que aqui é bem legal. Você tem um comparativo entre os dois compressores, que é o inverter convencional e o dual inverter. Então aqui você pode animar esse gráfico, como está acontecendo. Você pode unir o consumo de cada um, que ele te joga aqui nas escalas, olha que legal. Observa aqui, ó, que o compressor inverter, né, que é a 6.000 RPMs, ele se mantém aqui com um consumo muito bacana, né? Muito bacana. E aqui você tem o consumo total embaixo. Esse é mais um quadro que você deve explorar ele com muita calma. Você tem 4 etapas nele que você pode explorar uma a uma, sem pressa, com bastante calma, bastante tranquilidade, e isso te trazer muita informação para você absorver todo esse conteúdo. Do lado de cá, também temos aí os compressores inverter. Você tem ele aí nos mesmos idiomas e as informações são praticamente as mesmas, porém com algumas informações a mais que são importantes para que você entenda. Vamos para o próximo quadro. Aqui ele fala sobre o torque, né, do simples ou do dual, que seria o duplo, e você nota aí uma fluidez na sua rotação, que é o duplo comparado ao simples, que traz uma eficiência energética e um consumo bem menor e uma entrega bem bacana de resultados. Esse último gráfico eu achei fantástico. Ele faz uma comparação aqui entre o inverter e o ar-condicionado convencional. Então você nota aqui no primeiro, a parte de cima, você nota que você tem uma variação enorme de entrega desse equipamento. E no de baixo você tem uma constância de transferência de carga térmica, e isso te traz um conforto térmico fantástico. Vamos colocar isso aqui para rodar para você entender. Outra que você deve explorar, se bem que todos os 20 quadros te trazem informações incríveis, você deve explorar cada quadro com muita calma, observando cada detalhe para que as informações cheguem completamente para você e você vai ver que vai agregar muito valor no seu conhecimento técnico. Bom, galera, recomendo que vocês baixem essa animação, tá aqui no link na descrição, explorem essa animação, observem cada detalhe, cada informação e absorvam com ela tudo de bom que o nosso professor Fernandes disponibiliza no mercado para agregar valor no nosso dia a dia e ajudar-nos a entregar aí mais informação técnica para o nosso consumidor, para os nossos alunos, para o reparador e fazendo com que o setor cresça cada dia mais. Bom, fiquem com Deus, fiquem em paz, foi sempre um prazer estar aqui com vocês e nos vemos na próxima animação. Um forte abraço e vamos que vamos!